De protestante a devoto de Nossa Senhora. Por que que me tornei católico? Aqui é o professor Júnior Passos, gravando mais um vídeo. E o que eu gostaria de falar hoje é por que hoje eu sou devoto de Nossa Senhora. Como eu mencionei no vídeo sobre o terço, que eu gravei há uns 2 meses, falando como o terço influenciou na minha conversão, a importância do terço, como alcancei graças através do Santo Terço, que eu vou deixar o link do vídeo disponível no final desse vídeo, para quem quiser depois saber um pouco do meu testemunho sobre o Santo Terço. Mas o que me levou a ser devoto de Nossa Senhora foi, ao longo do meu estudo com a patrística e entre outros períodos da Igreja Católica, eu fui observando que no início dos séculos, ali nos primeiros séculos da Igreja, de certa forma já havia uma reverência e uma devoção a Maria Santíssima. E, inclusive, alguns padres apostólicos já trazendo alguns títulos a Nossa Senhora. Como, por exemplo, um dos títulos que Nossa Senhora ela recebe no período da patrística é o título de Nova Eva. E por que Maria é chamada de Nova Eva? Bom, um dos padres apostólicos que defendia, fazia esse comparativo de Maria como a Nova Eva foi São Justino Mártir. E por que São Justino Mártir ele chamava Maria de Nova Eva? Porque a Maria ela foi obediente a Deus, enquanto Eva foi desobediente. Eva desobedeceu e ouviu a serpente. Essa desobediência de Eva trouxe a desobediência, a morte, trouxe o pecado. Já a Virgem Maria, Maria Santíssima, ela ouviu o Senhor, ela obedeceu ao Senhor, ela deu o seu sim ao Senhor. E pelo sim de Nossa Senhora é que foi gerado no seu ventre o nosso Salvador, o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, quando o anjo Gabriel anunciou a boa nova do que o Espírito Santo viria, do que o Espírito do Senhor viria sobre ela e ela iria conceber o Salvador, ela se alegrou com isso. E ela deu o seu sim, ela foi obediente. Então, por isso que ela é chamada de Nova Eva. Santo Irineu de Lyon, também outro santo ali do período patrístico ali do 2º século, também assim como São Justino Mártir, ele também, nos seus escritos, ele diz que a desobediência de Eva foi resgatada pela obediência de Maria. O nó que a Virgem Eva atou com a incredulidade, Maria desatou com a fé. Então, Maria é chamada de Nova Eva. Lá em Gênesis 3,15, que é onde é chamado de proto-evangelho, porque ali já tem a primeira promessa que viria a salvação para a humanidade, diz assim, quando Deus fala a Eva: porém hostilidade entre ti e a mulher, entre tua linhagem e a linhagem dela, ela te esmagará a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Então, aqui já está dizendo que Eva, ela falhou, mas que da descendência da mulher viria o Salvador, Jesus Cristo. Então, Jesus Cristo, o descendente da mulher. Então, Maria é a nova Eva. Maria levou no seu ventre o novo Adão.
Então, os padres apostólicos já tinham esse entendimento de chamar Maria de Nova Eva, e isso eu estou falando de escritos logo do primeiro e segundo século, mais precisamente segundo século, né? Porque ali no ano 150, 140, e muito próximo do período apostólico. Esses homens que eu mencionei foram homens que tiveram contato com os apóstolos ou tiveram contato com discípulos dos apóstolos. Então eram pessoas que estavam muito próximas ali, muito próximo do período apostólico. E assim também como Maria, ela é a nova Arca da Aliança. E por que a nova Arca da Aliança? Quando a gente lê no Antigo Testamento, sabe que havia uma arca chamada Arca da Aliança, e nessa arca ela carregava a lei, os 10 mandamentos, e ela carregava o maná, que é o pão que vinha do céu, o pão que sustentava o povo no deserto, o povo de Israel quando estava peregrinando no deserto até chegar à terra prometida, os 40 anos que eles passaram, e recebiam esse pão que vinha do céu, a vara de Arão representando o sacerdócio, o sumo sacerdote, e também, e aí comparando com Maria, com Nossa Senhora, por que Maria é chamada de nova Arca da Aliança? Porque Maria levou no seu ventre, ela levou a palavra, que o Logos encarnado, que é Jesus, como diz lá em João capítulo 1, versículo 1, que no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, e se fez carne e habitou entre nós. Então, Maria levou o Logos, o verbo, a palavra encarnada. Quem é a palavra encarnada? Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele diz que ele é o pão do céu. Jesus Cristo diz que ele é o pão, o verdadeiro pão. Lá em João capítulo 6, versículo 51, se não estiver enganado, 51 em diante, que Jesus fala da Eucaristia. Se eu tiver errado, eu vou colocar aqui a errata, colocando a referência corretamente, mas vindo de cabeça aqui, é João capítulo 6, versículo 51 em diante, se não estiver equivocado. E ele fala justamente sobre isso, ele institui a Eucaristia, ele fala, ele é o pão, eu sou o pão. Quem comer de mim jamais sentirá fome. Eu sou o pão que vem do céu. E aí ele faz um comparativo com o maná. Então Jesus, ele é o pão do céu. Jesus é o pão que veio do céu, o verdadeiro pão. E inclusive na Igreja Católica nós temos a Eucaristia, que é justamente nós comemos do pão do corpo de Cristo, o maná, nosso maná atual. E a vara de Arão, que representa o sacerdócio, Maria levou Jesus, que é o sumo sacerdote. Então, por isso que Maria ela é chamada de nova Arca da Aliança. E lá em Lucas capítulo 1, versículo 35, quando o anjo fala com Nossa Senhora, e ele fala, vou aqui abrir a referência, rapidinho. Então, no Evangelho de São Lucas, no capítulo 1, versículo 35, diz o seguinte: o anjo lhe respondeu, o Espírito Santo virá sobre ti e o poder do Altíssimo vai te cobrir com a sua sombra. Por isso, o santo que nascer será chamado Filho de Deus. Então, a gente vê aqui falando que a sombra do Altíssimo vai estar sobre Maria, que ela através do Espírito Santo, ela ia gerar o Filho de Deus. Ou seja, está mostrando que naquele momento ela estava sendo como uma arca, ela estava recebendo o Senhor sobre si. E aí nesse mesmo capítulo, no versículo 41 e 45, a gente vê João Batista no ventre de Santa Isabel exultando de alegria, como Davi exultava de alegria diante da Arca da Aliança, fazendo aqui um paralelo entre Novo Testamento e Antigo Testamento. Então nós podemos ver que o Novo Testamento e o Antigo Testamento, eles têm paralelos, têm conexões. Então, quando no Antigo Testamento nós vemos a Eva, que desobedeceu, nós temos Maria como a nova Eva. Nós temos o Adão que falhou, e nós temos Jesus, o novo Adão, perfeito,
Então nós vamos ver que há conexões. Existem outras referências que eu poderia utilizar aqui, mas isso vai deixar o vídeo muito extenso e a minha ideia é mostrar de forma mais resumida cada um desses pontos. Então, Maria, depois de 10 conexões, nós podemos ver que Maria é a nova arca da aliança. E Maria, mãe de Deus, é um dogma que foi definido já no Concílio de Éfeso, no ano de 431, que Maria é o Theotokos, ou seja, Theotokos do grego significa portadora de Deus, aquela que levou Deus em seu ventre. Então Maria também é chamada de mãe de Deus. Por que mãe de Deus? Porque Jesus, ele é Deus homem, 100% Deus, 100% homem. Então são as duas naturezas unidas em uma pessoa, que é chamada união hipostática. Então essa união hipostática já foi algo defendido logo ali e encerrado, assunto encerrado, do ano de 431, tanto que esse assunto foi pacificado por muitos anos, e essa negação do dogma da Mãe de Deus é uma negação que é recente. Inclusive, os primeiros protestantes, reformadores, como é chamado aí pelos protestantes, como Lutero, Calvino e Zwingli, eles já defendiam, acreditavam e defendiam no dogma da Mãe de Deus. Inclusive, você pode ver facilmente escritos dele. Inclusive, já gravei um vídeo sobre o dogma da Mãe de Deus, que quem quiser assistir, eu vou deixar no final desse vídeo para que vocês possam assistir depois e ter uma compreensão um pouco melhor sobre a importância do dogma da Mãe de Deus. Mas nós podemos ver que o dogma da Mãe de Deus é algo que tem fundamentação, simplesmente porque os evangelhos, como por exemplo o evangelho de João diz que Jesus é Deus, e o evangelho de Lucas diz que Jesus é homem, o filho do homem. Então, o que nós podemos concluir é que Jesus é Deus e Jesus é homem. Portanto, quando Maria deu à luz ao Senhor Jesus Cristo, ela não deu à luz apenas a parte humana de Jesus, porque as naturezas não se dividem. Ela deu à luz ao Deus homem. Ela não gerou um Deus, um homem, corrigindo. Ela não gerou um homem e depois ele recebeu a divindade. Não, ela gerou um Deus homem. Aí você pode dizer assim, mas por que quer dizer que Maria tem capacidade de gerar a parte divina de Deus? Não. Não é que Maria gerou a parte divina. É que Deus se tornou carne e decidiu ser gerado no ventre de Maria. Foi Deus que decidiu isso. É uma decisão de Deus. Não cabe nós questionarmos os métodos de Deus. Ele é soberano. Então ele escolheu Eita, tô ruim hoje, hein? Ele escolheu Maria como mãe. Então escolheu Nossa Senhora para que fosse a mãe do Salvador, a mãe do Deus homem. Então, Maria é a mãe de Deus. Esse dogma, ele não é um dogma que é para exaltar Maria acima de Deus ou igual a Deus. Esse dogma ele é cristológico, como eu já falei em outros vídeos. O dogma da mãe de Deus é um dogma que era para ratificar que Jesus é Deus, homem, 100% Deus, 100% homem, as naturezas unidas na mesma pessoa. Até porque, para que pudesse salvar a humanidade, Jesus precisava ser Deus, homem. Então, um dos motivos da gente chamar Maria mãe de Deus é porque, na verdade, é o principal motivo, né? É porque Maria, ela levou do seu ventre o Deus 100% Deus, 100% homem. Então, esse é um dos motivos, e foi o primeiro dogma que eu passei a abraçar, ainda quando protestante ainda, que eu vi que isso realmente é algo muito sólido. Os outros dogmas, como protestante, eu tinha até uma certa dificuldade. Depois, com o tempo, é que eu fui entendendo, compreendendo, e hoje hoje aceito e entendo e concordo que seja verídico. Mas o dogma da Mãe de Deus foi algo que facilmente foi pacificado para mim.
E o outro ponto que me levou à devoção à Nossa Senhora é porque Maria é uma intercessora. Ela é uma intercessora. Eu fui alvo da graça da sua intercessão através do Santo Terço, mas nós podemos ver isso nas Escrituras, lá nas bodas de Caná, João capítulo 2, versículo 1 ao 11, onde Nossa Senhora intercede por um milagre. E Jesus atende, mesmo dizendo que não era a hora dele, mas ele assim mesmo, ele vai e aceita e atende o pedido de sua mãe. E nós sabemos que Maria, ela está junto com Cristo no céu e intercede por nós. No céu, ela está lá intercedendo por nós, porque nós católicos cremos que existem a igreja militante, que é a igreja aqui na terra, existe a igreja padecente, que são aqueles que estão no purgatório e necessitam das nossas orações, e existe a igreja a triunfante, que é a igreja que está no céu, que é a igreja daqueles que já alcançaram o estágio de santidade, porque para estar no céu tem que ser santo, no céu não entra pecado. Em Apocalipse nós vemos isso também, Apocalipse 5, Apocalipse 6, acho que 8 é o 9, que vai mostrar lá os santos intercedendo no céu. Outro ponto, e para encerrar esse vídeo, é o papel de Maria na nossa fé. Maria é importante para a fé católica. Por quê? Porque Maria, como falei, ela é a nova Eva, ela é a nova Arca da Aliança e ela é a Mãe de Deus e nossa intercessora. Maria, ela é importantíssima para nós católicos. Não, ela não é uma deusa, como mentem e dizem que nós católicos dizemos que Maria é uma deusa. Isso é uma mentira, é uma ignorância e uma falta de entendimento por parte dos protestantes. Maria não é uma deusa para nós, ela é alguém de papel especial porque o Senhor Deus escolheu ela. Ele não escolheu qualquer outra mulher. É uma das ignorâncias muito grande alguém dizer assim, Maria é uma mulher qualquer. Como se fosse comum uma mulher levar no seu ventre Deus. Quantas mulheres levaram no seu ventre um Deus? Até parece que como fosse algo comum uma mulher levar um Deus no seu ventre. Então só isso já é um motivo mais do que suficiente para ver a importância e o grau de relevância que essa mulher tem para a fé cristã. Não apenas para a fé católica, para a fé cristã. Porque através do sim de Maria que veio a salvação à humanidade. Maria, ela não nos salva, ela não é salvadora. Nós católicos não dizemos que Maria é a nossa salvadora. Isso é uma distorção de alguns irmãos separados fazem. A igreja nunca ensinou isso, não existe nenhum documento da igreja que chama Maria de deusa. Inclusive a igreja até combateu heresias que queriam exaltar Maria como uma deusa. Né? Quem sabe futuramente eu gravo um vídeo sobre isso. Bom, meus irmãos, esse vídeo que eu estou gravando aqui não é uma intenção de debater com o protestante, de ofender os irmãos separados. Esse vídeo, o meu canal, ele tem o intuito de catequese mesmo, catequese para católicos. Por quê? Eu fui protestante, mas a minha infância, eu passei na igreja católica. E na minha adolescência eu larguei a igreja católica e eu acreditei em muitas mentiras e distorções sobre a igreja católica porque eu não tive uma boa instrução, não tive uma boa catequese por parte dos meus pais, nem inclusive na igreja que eu frequentava, que eu cheguei a fazer a primeira Eucaristia, eu não tive uma boa catequese. Eu não sabia o mínimo sobre a fé católica. Por isso que eu me afastei da igreja católica. Mas quando eu entrei no seminário e passei a conhecer, por incrível que pareça, um seminário que eu despertei o interesse de conhecer mais sobre a igreja, sobre a história da igreja, e também, como já falei em outro vídeo, devido a discussões e debates que eu tinha com outros irmãos protestantes, porque eu era calvinista e sempre tinha debate com arminiano, com pentecostais, e a gente sempre tinha uns debates, e que acabou me despertando também para o estudo da história da igreja, e acabei tendo contato com
a patrística e outros documentos e fui percebendo o quanto a doutrina católica é sólida e é uma doutrina que, de fato, defende a ortodoxia da fé cristã. Então, meus irmãos, se você gostou desse vídeo, deixa o like, né, curte, compartilha, comenta. Mais uma vez, falando para os irmãos protestantes, se você quiser acompanhar meu canal, não tem nenhum problema, não tem uma restrição, embora meu público seja voltado para católicos. E comente com prudência, com benignidade, com bondade. Você não concorde, mas aprenda a respeitar os pensamentos diferentes, a religião do outro. Aprenda a ser mais cordial. E, mais uma vez, lembrando, esse vídeo eu não tenho intuito de debates, até porque até para que haja debates precisa de uma preparação muito boa e de estudo. E eu não tenho esse tempo todo de preparação e estudo para fazer isso, né? Meus vídeos são semanais, uma vez por semana, e eu vou gravando aí na brecha do meu tempo, tá bom? Então, que Deus abençoe a todos. Salve Maria Santíssima, viva Cristo Rei.